Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Meu nome é Keiliane, eu sou formada em Tecnologia de Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso. Eu sou mestre e doutora em Física Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso e gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos aos organizadores do evento pelo convite de poder partilhar os dados que eu obtive através da pesquisa feita ao longo do doutorado sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo nos últimos anos. Para vocês, eu vou apresentar parte da pesquisa que foi feita ao longo do doutorado, que procurou fazer a projeção de cenários futuros para a bacia hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá. Então, os dados apresentados aqui vão ser referentes à parte da pesquisa desenvolvida no doutorado e eu espero que vocês curtam essa apresentação, se informem com pesquisas recentes e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários do vídeo que eu estarei de prontidão a respondê-las. Então é com muito prazer que eu apresento essa palestra para vocês, que tem por título Projeção de Cenários Futuros, Estudo da Bacia Hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá. Mudanças climáticas são consideradas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas como uma variação estatisticamente significativa no estado médio do clima ou em sua variabilidade, que persiste por um período prolongado, geralmente de décadas ou mais, podendo ser decorrentes de processos internos naturais, forçantes externas naturais ou mudanças antropogênicas, persistente na composição atmosférica e no uso da terra. Elas podem afetar a dinâmica espaço-temporal do ciclo hidrológico, bem como influenciar a intensidade e frequência de eventos extremos, afetando os sistemas naturais e humanos, como a produção de alimentos, abastecimento de água, geração de energia e muitos outros usos. Distúrbios no ciclo hidrológico podem causar escassez de água em uma região, ou seja, um sistema de oferta de água, a consequência mais relevante pode ser a restrição do consumo. A escassez é a medida em que a demanda excede os recursos disponíveis e pode ser causada por seca ou por ações humanas, como crescimento populacional, uso indevido de água e desigualdade de acesso aos recursos. A expectativa é que as alterações climáticas se intensifiquem ainda mais no futuro, aumentando o estresse hídrico em muitas partes do mundo. A mudança climática é caracterizada como base nas tendências abrangentes de temperatura e precipitação, em um período de longa duração e em outros componentes, como pressão e o nível de umidade de um ambiente. As mudanças climáticas já estão ocorrendo, como consequência das emissões de gases de efeito estufa, resultante de ações antrópicas, onde o aumento da temperatura em nível global tem levado ao aumento de eventos extremos. Os modelos climáticos globais são as principais ferramentas para analisar as projeções de cenários de mudanças climáticas, pois são modelos matemáticos que simulam processos físicos, químicos e biológicos da atmosfera, terra e oceano. E esses modelos auxiliam cientistas a entenderem como o clima mudou no passado e pode mudar no futuro como resposta do clima global, decorrente de diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa. Os modelos climáticos globais fazem parte do projeto de intercomparação de modelos acoplados e estão em constante atualizações e evolução
desde a primeira geração até a mais recente, apresentados no relatório de avaliação 6 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Associado aos modelos climáticos globais, foram criados conjunto de cenários de emissões denominados caminhos socioeconômicos compartilhados, que são impulsionados por narrativas socioeconômicas da sociedade global, como demografia, educação, urbanização e taxa de desenvolvimento tecnológico. Esses caminhos são baseados em 5 narrativas que descrevem amplas tendências socioeconômicas que podem moldar a sociedade futura. O primeiro caminho é o SSP-1, que tem a narrativa de um mundo de crescimento e igualdade com foco na sustentabilidade. O segundo caminho é o SSP-2, que tem a narrativa de um mundo no meio do caminho, onde as tendências seguem amplamente os padrões históricos. O terceiro caminho é o SSP-3, onde tem a narrativa de um mundo fragmentado de nacionalismo ressurgente. O quarto caminho é o SSP-4, onde tem a narrativa de um mundo de desigualdade cada vez maior. E o quinto caminho é o SSP-5, que tem a narrativa de um mundo de crescimento rápido e irrestrito na produção econômica e no uso de energia. Ou seja, esses caminhos têm a narrativa desde um mundo mais sustentável até uma visão pessimista de como os cenários vão se prolongar ao longo do século. Desta forma, o objetivo geral foi realizar a caracterização climática da bacia hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá a partir de superfícies climáticas referente ao período de 1970 a 2000, bem como a simulação de cenários futuros compreendendo os períodos de 2021 a 2040, de 2041 a 2060, de 2061 a 2080 e de 2081 a 2100. Para que o objetivo geral fosse alcançado, foram traçados alguns objetivos específicos, como caracterizar espaço-temporalmente o clima atual a partir das superfícies climáticas de temperatura mínima, média e máxima do ar e precipitação pluvial na resolução espacial de aproximadamente 1 km, em escala anual, sazonal e mensal. Definir o período chuvoso e de estiagem baseado no método de Tornat-Waite 1955, avaliar a relação das variáveis climatológicas com a elevação da bacia hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá, caracterizar espaço-temporalmente o clima futuro por meio de projeções de superfícies climáticas de temperatura máxima e mínima do ar e de precipitação nos períodos 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 e 2081-2100 pelo modelo CNRM-SEM 2/1 e cenário SSP 126, além de realizar a classificação climática no clima atual e no clima futuro com base no método de classificação de Tornat-Waite 1948. A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá, que segundo a classificação de Köppen, o clima é AW, tropical chuvoso. A precipitação na bacia é superior a 1.330 milímetros ano e possui duas estações bem definidas, uma chuvosa, que vai de outubro a abril, e uma seca, que vai de maio a setembro. A temperatura média anual varia entre 22 e 25 graus Celsius, e a vegetação ao longo da bacia é predominantemente região savana. Com relação à topografia da bacia, a altitude da bacia varia de 132 a 896 metros de altitude. Então,
pela figura, pode observar que no sentido noroeste ocorrem as maiores elevações na bacia do Alto e Médio Rio Cuiabá. Para os dados históricos climáticos, foram obtidas superfícies climáticas globais oriundas do projeto WorldClim versão 2.1. Essas superfícies são referentes ao período 1970-2000 e projeções futuras para os períodos de 2021 a 2100. As variáveis consideradas foram temperaturas mínima, média e máxima do ar e precipitação pluvial, na resolução espacial de 30 segundos, referente a aproximadamente 1 km² de resolução espacial. O modelo climático utilizado foi o modelo acoplado CNRM-ESM2/1, com o caminho socioeconômico compartilhado SSP 126, com um nível de forçamento de 2,6 watts por metro quadrado, por isso SSP 126. A pesquisa foi desenvolvida com base no delineamento apresentado na figura, onde, pelo banco de dados do WorldClim, os dados obtidos foram processados em programa SIG e separados em dados de cenário atual e dados de cenários futuros. Os dados do período atual foram utilizados para gerar a classificação climática da bacia e foram também testados estatisticamente para as análises de variação espaço-temporal das variáveis climatológicas. Outro banco de dados utilizado foi o da plataforma da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, onde foram adquiridos arquivos vetoriais para a delimitação da bacia. E para a análise de mudanças de uso e cobertura da terra, foram utilizados dados da plataforma MAP Biomas, que disponibiliza arquivos rasters do tipo de uso e cobertura da terra. Essa tabela ao lado representa os tipos de classes conforme a classificação climática feita por Thornton e Metter, e foi com base nela que a classificação climática da bacia foi gerada. O primeiro resultado da pesquisa foi a classificação do uso e cobertura para a área de estudo. Levando-se em consideração que os resultados referentes à variabilidade das variáveis climatológicas, tanto no clima atual como nos períodos futuros, podem estar relacionados com a variabilidade do uso e ocupação da terra na região da bacia, fez-se necessário a classificação do uso e ocupação entre os anos específicos de 1985, 2000 e 2021. A partir da figura, observa-se que em 1985, o predomínio era das classes de formações naturais, ou seja, formação florestal e savânicas presentes na bacia. E essas formações naturais, em 1985, representavam cerca de 80% do total da bacia. Em 2021, passou a ser aproximadamente 57%, ou seja, com o passar dos anos, grande parte dessas áreas foram ocupadas pelo aumento de áreas como produções agrícolas e pastagem. Conforme a tabela 2, as mudanças mais relevantes revelaram que a bacia hidrográfica do Rio Cuiabá sofreu predomínio de pastagens com um aumento de 349,5% e 450,68% para os anos de 2000 e 2021, respectivamente. Seguido do aumento do cultivo de soja, 421,44% e 1.270%, e da mineração, 125,32%, 243,72%, e áreas urbanas, que representaram 67,2% e 142% para os anos de 2000 e 2021. Com relação ao cenário de referência do clima atual, a figura 4 apresenta o gráfico da precipitação acumulada mensal e da evapotranspiração potencial. No gráfico, é possível observar os maiores índices pluviométricos que vão de outubro a abril e os menores, que vão de maio a setembro. Observa-se que a evapotranspiração é maior que a precipitação de abril a maio.
Autores discutem sobre esse fenômeno ser características típicas da região centro-oeste do Brasil, onde há a ocorrência de dois períodos distintos em relação à entrada de água no sistema, um com alta e o outro com baixa pluviosidade. A figura 5 apresenta o resultado do balanço hídrico da bacia, onde no período seco ocorre uma severidade hídrica significativa, de modo que a manutenção dos corpos hídricos e o ciclo hidrológico se tornam mais lentas com o menor índice de entrada de água no sistema. Com relação à variação espaço-temporal da temperatura do ar, a figura 6 apresenta as variações de temperatura máxima, mínima e média para a bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Observa-se uma sazonalidade das temperaturas bem definida, com maiores temperaturas ocorridas no período chuvoso e menores no período seco, revelando que esse comportamento pode estar associado a fatores como o período seco compreender a época do ano que mais sofre déficit hídrico, condições sinóticas no período de estiagem, que podem ter influências de massas de ar, como a massa tropical atlântica no período chuvoso e a massa de ar de origem polar no período seco, além de fatores como latitude e altitude. Com relação à amplitude térmica, a sazonalidade apresentou o comportamento inverso das demais temperaturas, pois as maiores amplitudes ocorreram entre maio e setembro e as menores nos meses restantes. A figura 7 apresenta a distribuição espacial da temperatura média para a bacia, onde no período chuvoso ocorrem as maiores temperaturas, sobretudo nas regiões mais baixas da bacia, enquanto que as menores temperaturas ocorrem no período seco e, sobretudo, nas áreas mais altas da bacia. Devido a esse comportamento, observa-se correlação inversa entre a elevação e a temperatura. Dentre todas as correlações analisadas, as melhores correlações com a elevação foi a temperatura mínima, pois conforme a tabela 2, elas foram superiores a menos 0,7 para todos os meses. Coincidentemente, durante os meses que apresentaram as correlações mais baixas foram os meses de julho e agosto. Vale ressaltar que nesses referidos meses é observado a presença de massas de ar de origem polar, e são períodos que, por conta da atuação dessas massas, ocorrem a entrada de frentes frias, fazendo com que as temperaturas diminuam, ou seja, podem alterar o padrão espacial das temperaturas mínimas nesse período, sem a interação da altitude ao longo da bacia. Em relação aos dados históricos, a média da precipitação pluvial acumulada anual foi de 1.478 milímetros anos, com mínimo de 1.189 e máximo de 1.804 milímetros anos. Do total da precipitação acumulada, 86% da precipitação ocorre no período chuvoso, enquanto que apenas 14% ocorre no período seco. Isso pode estar relacionado ao que está sendo apresentado na figura 8, onde observa-se que, para o período chuvoso, ocorrem as maiores variações pluviométricas, tanto temporal quanto espacial na bacia, enquanto que no período seco, essa variação é bem menor devido aos menores índices pluviométricos acontecerem nesse período. Com relação aos box plots da precipitação mensal, observa-se uma sazonalidade bem definida, onde os maiores índices pluviométricos variam do mês de novembro a março e os menores de maio a setembro, sendo os meses de abril e outubro os meses considerados meses de transição, pois são meses que ficam próximos à média de precipitação mensal que ocorre ao longo do ano. A figura 9 apresenta o mapeamento das precipitações mensais e das precipitações por período chuvoso e seco.
Observa-se o predomínio das classes com médias de precipitação superiores a 1.045 mm durante o período chuvoso e de classes com médias de precipitação inferiores a 174 mm no período seco. Os meses de maio a setembro, com relação à precipitação mensal, o predomínio espacial é das classes com médias mensais abaixo dos 70 mm de chuva. De novembro a março, há o predomínio de classes com médias mensais de precipitação superiores a 210 mm. É possível observar no mapa que durante o período chuvoso, as precipitações mensais, elas ocorrem sobretudo com mais intensidade nas regiões mais elevadas da bacia, enquanto que as menores precipitações ocorrem nas partes mais baixas. Enquanto isso, no período seco, esse comportamento é o inverso do que acontece no período chuvoso, onde as maiores precipitações ocorrem nas partes mais baixas e as menores precipitações ocorrem nas partes mais baixas da bacia. Desta forma, a correlação entre a precipitação e a elevação não foram significativas para a bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Essas correlações estiveram entre fracas e moderadas, conforme o apresentado na tabela 4, mostrando que no período chuvoso as correlações foram positivas e no período seco essas correlações foram inversas, ou seja, no período chuvoso as maiores precipitações ocorrem nas partes mais baixas da bacia, enquanto que as menores ocorrem nas partes mais altas da bacia. No contrário, no período seco, essas precipitações com os maiores índices pluviométricos ocorrem nas partes mais baixas da bacia, enquanto que as menores precipitações ocorrem nas partes mais altas da bacia. Alguns autores evidenciam que a relação entre a elevação e precipitação é complexa e altamente variável no espaço, mas em geral, a precipitação aumenta com a elevação, devido ao soerguimento forçado e resfriamentos de ventos úmidos por barreiras de terreno. Com relação à classificação climática conforme Tornat Wade para o cenário atual, a figura 1 apresenta a distribuição espacial da média anual do índice de umidade. A média anual do índice de umidade foi de 18,18, variando de menos 6,8 a 61,74, com maiores valores de índice de umidade na região leste e noroeste e menores valores na região sul-sudeste. A associação da distribuição do índice de umidade indica que as classes climáticas variam de uma reduzida área no extremo nordeste da bacia, classificada como úmido B3 e úmido B2, uma extensa área de classes úmido B1 e subúmido C2 e uma pequena área na região noroeste, classificada como subúmido seco C1. Com relação à caracterização de cenários futuros de mudanças climáticas na bacia, a sazonalidade das temperaturas do ar dos cenários futuros não se diferiram do clima atual, com menores valores no mês de junho e julho e maiores valores de outubro a fevereiro. No final do século XXI, a tendência é que a temperatura pode aumentar até 1,8 graus Celsius em média. A variabilidade espacial das temperaturas do ar na bacia não apresentou mudanças no regime de distribuição nos cenários futuros, com relação ao que foi observado no clima atual. As menores temperaturas no período chuvoso também ocorrem nas regiões mais elevadas, ao passo que as maiores temperaturas ocorrem nas regiões de altitudes mais baixas, sobretudo na porção sudoeste da bacia, coincidindo com núcleos urbanos, onde foram observados os maiores aumentos de temperatura para as projeções futuras com relação à bacia. Com relação aos cenários futuros, a variação espaço-temporal da precipitação revela
que haverá uma redução da precipitação em todos os cenários com relação ao clima atual para a precipitação acumulada anual, sendo o período de 2041-60 a maior redução conforme a tabela 6, onde nesse período a precipitação máxima foi de 1.684, a mínima de 1.105 e a média de 1.376. Já o período 2061-2080 foi o que menos apresentou redução na precipitação, pois nesse período a precipitação máxima ficou em 1.739, a mínima em 1.165 e a média 1.443 milímetros por ano. Estudos mencionam que há tendência de redução da precipitação ao longo das décadas e associam essas reduções aos fatores como mudanças na cobertura do solo, sobretudo desmatamento em regiões de recargas de aquíferos, o que pode alterar o ciclo hidrológico de uma região, provocando diminuição das chuvas. A figura 12 apresenta o block plot de distribuição da precipitação para os meses. É possível observar que no primeiro período, os meses de abril e setembro foram os meses que ficaram próximo à linha de precipitação média anual. Para o período de 2041 a 2060, esses meses começaram a ficar próximo, mas mais para a parte inferior da média anual de precipitação. No período de 61 a 80, observa-se que esse comportamento ele volta a ficar conforme o primeiro período de projeção futura. Porém, no último período, observa-se que os períodos de transição já estão um pouco mais abaixo da média de precipitação anual, inferindo que, mais próximo do final do século, a tendência é que os períodos considerados período chuvoso, os meses que estão dentro desse período, essa precipitação pode reduzir nesse período, enquanto que no período seco, esse período ele pode ser mais estendido ao longo do ano. Em relação à classificação climática de Tornado Rate para os cenários futuros, houve uma grande variação na distribuição do índice de umidades na bacia. A média do índice de umidade para os cenários futuros foi de 0,22, variando de menos 26,15 a 45,612. As principais mudanças no índice de umidade que ocorrerão nos cenários futuros com relação ao clima atual é que haverá um aumento acentuado dos intervalos abaixo de zero e a inexistência dos intervalos acima de 46. Desta forma, a figura 13 mostra que ao longo da bacia, as classes que foram consideradas índices de umidades mais baixos teve um prolongamento ao longo da bacia e conforme os períodos avançados, esse prolongamento teve uma tendência de aumento dessas classes mais secas. Ou seja, associando o que foi encontrado com os índices úmidos, pode-se observar no mapa que teve uma redução expressiva das classes climáticas mais úmidas B3 e B12, que estão presentes no nordeste da bacia, no sentido nordeste da bacia, que em alguns cenários essas classes deixaram de existir na projeção futura. E também pode observar uma ligeira redução nas classes úmidas B1 e subúmida C2, enquanto que com relação à classe seca subúmida seco C1, principalmente nos períodos de 2041, 60 e 2081, 2100, teve um aumento significativo, principalmente no sentido noroeste-sudeste da bacia. Então, esses dois cenários evidenciaram que a bacia
ela pode passar por um período de extrema seca nessas projeções futuras. Ou seja, haverá um aumento dos índices que remetem às classes mais secas e uma diminuição dos índices que remetem às classes mais úmidas ao longo da bacia. A tabela 7 apresenta a porcentagem de redução ou de aumento das classes climáticas para os cenários futuros com relação ao que foi observado no clima atual. Observa-se que, com relação ao que foi observado no clima atual, o destaque é para o cenário 2041-2061, que poderá deixar de existir as classes B2 e B3, inferindo que nesse período, provavelmente, a bacia hidrográfica poderá passar por processos de secas mais prolongadas, sobretudo nos sentidos noroeste e sudeste da bacia. Também é possível observar que, com relação à classe mais seca, a C1, é possível notar que haverá um aumento significativo dessa classe ao longo de toda a bacia hidrográfica, independente do período de projeção analisado. Ou seja, ao final do século XXI, a tendência é que essa classe climática se torne mais presente ao longo da bacia, inferindo que essa bacia tem uma tendência a se tornar uma bacia mais seca com relação ao que foi encontrado nas projeções futuras de classificação climática. Bom, essa característica que a bacia apresentou em se tornar mais seca até o final do século XXI pode ser característica que afeta diretamente o abastecimento da população, também pode afetar a irrigação das agriculturas que estão presentes na bacia, além da sedentação de animais, já que essas são uma das principais demandas da bacia, principalmente quando se olha a relação da elevação, pois pode observar que a classe C1 ela teve um avanço, principalmente nas regiões mais baixas ao longo da bacia. E isso pode ocorrer como consequência do aumento da temperatura e da dinâmica relacionada ao aumento dos gases de efeito estufa, que pode tanto alterar a flora quanto a fauna e principalmente as espécies que são consideradas sensíveis à variação dessas variáveis climatológicas ao longo da bacia. Estes resultados corroboram com Elguinde, Júnior e Redivo, que ao estudarem regiões próximas à bacia hidrográfica do rio Cuiabá e a região centro-oeste do Brasil, encontraram valores semelhantes às classes climáticas projetadas aqui. Esses estudos mostram que a região centro-oeste poderá apresentar menor umidade ao longo do século XXI, se tornando uma região com a classificação climática ligeiramente a moderadamente mais seca. E como consequência do aumento da temperatura e da dinâmica relacionada ao aumento dos gases de efeito estufa, a fauna e a flora dessas regiões, principalmente em espécies sensíveis a variações das variáveis climáticas, são as que mais vão sofrer decorrente às mudanças climáticas que podem acontecer na bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Desta forma, de maneira geral, o que foi encontrado na pesquisa mostrou que as variáveis climatológicas apresentaram sazonalidade características com períodos secos e chuvosos bem definidos, com menores valores de precipitação, temperatura média, máxima e mínima do ar durante o período seco e maiores durante o período chuvoso. Com relação às projeções futuras, o modelo climático estudado apontou que haverá um aumento das temperaturas do ar em todos os cenários futuros e haverá uma redução na quantidade de meses onde ocorrem as menores temperaturas.
Associado a isso, as análises das classificações climáticas ao longo da bacia mostraram que essas modificações nas temperaturas do ar e nas precipitações pluviométricas tiveram como consequência uma redução das classes úmidas ao longo da bacia e um aumento das classes mais secas ao longo da bacia. As projeções também revelaram que pode haver um aumento da precipitação apenas no primeiro cenário futuro, 2021-2040, e nos demais cenários, uma redução, além de um aumento dos meses com menores índices pluviométricos, inferindo uma provável redução do período chuvoso e um aumento considerável do período seco. As projeções futuras também demonstraram que, além da redução das classes úmidas B3 e B2, ocorrerá um aumento da classe úmida C1, apontando que a tendência é que o clima na bacia hidrográfica do Alto e Médio Rio Cuiabá se torne mais seco ao final do século XXI. Bom, gente, esses foram os resultados que foram encontrados através dos dados de projeções futuras para a bacia do Rio Cuiabá. Eu espero ter passado para vocês de forma bem clara esses dados que foram encontrados aqui para a bacia do Rio Cuiabá. E qualquer dúvida, vocês podem mandar comentários aqui no vídeo, que a gente tem a disponibilidade de responder as dúvidas de vocês. E é isso, gente. O meu muito obrigada pela atenção de vocês. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer a pesquisa, né? E aqui está o meu agradecimento e o meu contato. Caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato, que a gente tira todas as dúvidas e pode esclarecer também ideias que surgirem com relação ao que foi apresentado aqui, se alguém quiser saber mais aprofundado sobre o assunto. Meu muito obrigada, gente. Tchau, tchau.